Você já se perguntou por que algumas pessoas enxergam possibilidades onde os outros veem apenas obstáculos e dificuldades? O que faz com que certos indivíduos inovem enquanto a maioria segue o caminho seguro? A resposta está no mindset criativo, que é a capacidade de questionar padrões, explorar novas soluções e transformar problemas em oportunidades reais. Mas há algo que você precisa entender desde já. O maior inimigo da inovação não é a falta de criatividade, mas mitos que nos fazem acreditar que inovar é inatingível. O primeiro mito: só pessoas altamente inteligentes qualificadas são criativas. Segundo mito: o lado direito do cérebro é mais criativo e o lado esquerdo é o lógico. Artistas precisam sofrer para serem geniais. Essas crenças parecem verdades absolutas, mas a ciência tem mostrado que a criatividade não é algo exclusivo de gênios atormentados. É uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida e aprimorada. E o melhor de tudo, você tem que aprender a pensar como um inovador. E para isso, você tem que aplicar esse mindset em sua vida. Primeira lei: resolva o problema certo. O erro mais comum de quem tenta inovar é focar no problema errado. A inovação verdadeira começa com perguntas inteligentes e certeiras. Exemplo real: durante a pandemia da Covid-19, cientistas se perguntavam por que as vacinas demoram tanto para serem desenvolvidas? Ou como podemos acelerar o processo sem comprometer a segurança? Ao desconstruir o problema, foram identificados problemas e gargalos em testes, em aplicações, em fabricação, e conseguiram, então, encurtar o ritmo de produção de vacinas no ritmo nunca visto antes. E como você pode aplicar isso na sua vida? Primeiro, não busque soluções antes de entender profundamente o problema. Olhe para um desafio sobre diferentes perspectivas e questione suposições e simplifique o problema nos seus elementos essenciais. Por exemplo, use a técnica dos primeiros princípios de Elon Musk, ou seja, pegue qualquer problema e pergunte-se quais são as verdades fundamentais nesse problema. E depois construa e reconstrua a solução do zero, sem aceitar suposições convencionais. Segunda lei: explore todas as soluções possíveis. Não se apaixone pela primeira ideia que surgir na sua cabeça. Inovadores de verdade, eles exploram diferentes abordagens antes de decidir o melhor caminho. Um exemplo real: um time de designers ele precisava melhorar dispositivos médicos para diabéticos, mas nenhuma ideia apareceu. Então, o avanço veio só quando trouxeram um educador especializado em diabetes que compartilhou histórias reais de pacientes, e isso fez com que essa nova perspectiva desbloqueasse soluções inovadoras. Métodos para criar ideias criativas. Você pode usar mapas mentais para explorar ideias impensadas. Por exemplo, use o e se, o what if, para testar cenários improváveis. E não se censure, tá? Não se censure ideias no início. Busque primeiro quantidade antes da qualidade. E uma dica bem prática para você: sempre tenha pelo menos 3 ideias alternativas: plano A, plano B, plano C, plano D, para qualquer problema. Isso evita que você fique preso a apenas uma solução mediana. Terceira lei: pense pequeno para crescer e aprender rápido. Você já teve uma ideia incrível, mas não soube nem por onde começar? O segredo está em testar rápido para aprender rápido. Leonardo da Vinci, por exemplo, é frequentemente retratado como um gênio solitário, mas a realidade é bem diferente. Tinha um gabinete, um ateliê movimentado, cheio de aprendizes e outros artistas com que ele colaborava e ali pensavam novas ideias e novas soluções. Um outro exemplo real: o fundador da Zappos, ao invés de construir uma plataforma, um sistema complexo,
Antes, ele testou sua ideia de vender sapatos online com uma ideia simples. Quando um cliente fazia um pedido, ele comprava o sapato manualmente em lojas locais e enviava para o cliente. Assim, ele testou todo o seu conceito antes de investir uma fortuna em logística e estoque. Como então a gente pode criar um sistema, um método eficaz? Primeiro, descubra a versão mais simples dessa ideia e lance-a rapidamente. Use simulações como o Mágico de Oz, por exemplo, onde você entrega o serviço manualmente sem automação. E também o objetivo primeiro é aprender, não criar a primeira ideia de cara. Dica prática: ao invés de investir meses desenvolvendo um produto, teste versões simplificadas em uma semana, 2 semanas e colete feedbacks reais. Isso dá muito certo. Quarta lei: ouvir clientes, usuários, é mais importante do que ter uma ideia brilhante. Antes de desenvolver qualquer inovação de sistema, processo, produto, serviço, ouça as pessoas que vão fazer uso disso. Muitas instituições falham porque criam sistemas maravilhosos, incríveis, complexos, mas ninguém está nem aí, ninguém quer usar isso daí. Dica prática: faça pesquisas diretas e entrevistas individuais. Pergunte sobre problemas reais, não sobre a solução que você imagina que é ideal, mas esteja aberto para feedbacks negativos, pois esse é o seu maior aliado. Quinta lei: seja flexível, pivote sem medo. Se algo não está funcionando, mude de direção rapidamente. Por exemplo, o YouTube, sabia? Começou com um site de encontros por vídeos. Mas eles perceberam que ninguém estava usando a plataforma para esse fim. Então eles pivotaram, ou seja, foram mudando a direção, o foco, o entendimento para uma rede de compartilhamento de vídeos. E o resultado hoje todo mundo sabe. A maior plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo. Ou seja, se o jeito que você está fazendo não está funcionando, teste, faça novas abordagens e não fique insistindo no erro. Sexta lei: gerencie os riscos, não os ignore. Inovar envolve riscos, mas inovadores bem-sucedidos sabem como inovar, como controlar esses riscos. Pergunte antes quais riscos são incontroláveis e quais podem ser minimizados. Se esse projeto falhar, quais serão os impactos disso? E como eu posso reduzir prejuízos e perda de tempo? Eu estou preparado para ajustar o meu plano, se necessário? Dica prática: use mapas de riscos para antecipar desafios antes que se tornem problemas reais. Sétima lei: quebre os mitos sobre a criatividade. Você acha que a criatividade vem do lado direito do cérebro, como nós falamos no início desta aula, ou que artistas precisam de sofrência para criar? A verdade é que a criatividade não está restrita a um único hemisfério cerebral. Estudos recentes mostram que ambos os lados do cérebro são necessários para simultaneamente criar e inovar. O Van Gogh, por exemplo, ele não foi um gênio porque sofreu, ele foi um gênio apesar do seu sofrimento. A ciência mostra hoje que a criatividade floresce melhor com mentes equilibradas e saudáveis. Então esqueça os estereótipos sobre criatividade. A criatividade não é um dom místico, mas uma habilidade que pode ser treinada. Torne-se um criador da sua própria transformação. Se você quer criar um mindset inovador, siga esse caminho. Questione padrões, teste rápido, aprenda rápido, aceite mudanças e pivote quando necessário. Ignore os mitos e desenvolva uma criatividade como uma habilidade. Agora é com você. A inovação começa na sua mente e o futuro pertence a quem ousa a enxergar além. Desperte a sua criatividade e transforme o seu mundo.